Olá, meus amigos, nesse vídeo nós vamos discutir brevemente também aqui como que nós podemos conjugar, as próprias projeções individuais, os planos que são próprios de cada profissional, de cada pessoa, com a possibilidade de desenvolver ali os seus planos de carreira. Hoje, as gerações mais recentes no mundo do trabalho, elas não preservam mais alguns antigos hábitos das gerações anteriores, que nós tínhamos aquela cultura de eu sou contratado, eu conquisto uma oportunidade de emprego em uma determinada empresa, em uma determinada organização, e como eu consegui conquistar esse emprego, eu me mantenho trabalhando nessa mesma organização durante toda a minha vida. Os nossos pais, os nossos avós tinham essa mentalidade, tinham essa cultura. Porém hoje, justamente com a possibilidade, que nós temos um mercado infinito, que nós temos aí uma extrema abertura, a N possíveis oportunidades de emprego e até mesmo trabalhar em diferentes e possíveis locais, a gente já tem aí uma condição de autogestão de carreiras, Como que cada indivíduo, cada pessoa possa também ser empreendedor de si mesmo, ser empreendedor da sua própria carreira, como que ele possa planejar e se orientar para diversas possibilidades de atuação profissional. Então, nós vamos falar basicamente da gestão pessoal de carreiras. E nós sabemos que na vida adulta, uma das maiores dificuldades que nós temos é justamente conseguir conciliar as atribuições de família com as responsabilidades do trabalho. Hoje, nós temos aí profissionais de alta performance que muito se apresentam na condição de abrir mão dos seus projetos de vida pessoal, mesmo sem terem nenhuma plena consciência de que estão procrastinando, postergando as suas expectativas individuais, porque estão tão concentrados na identidade profissional, na carreira profissional, que até mesmo sem perceberem podem estar aí abrindo mão de alguns planos, de alguns sonhos, que inclusive eram sonhos dos seus familiares. A gente conhece hoje na nossa cultura, na nossa realidade, muitas famílias formadas aí por um homem, por uma mulher, ou por um homem, por uma mulher, mesmo a configuração familiar também sofre grandes transformações ali ao longo das nossas gerações, na nossa cultura, mas a gente também tem mudado muito aquela configuração tradicionalista de ter os pais com um filho ou com alguns filhos. Se os nossos avós eram membros de famílias que tinham vários filhos, a gente observou dos nossos pais, dos nossos tios, uma redução significativa da quantidade de filhos, propriamente devido a custos de vida, a questão até mesmo de controles, de planejamento próprio de cada casa, planejamento doméstico. Mas hoje, em compensação, a gente começa a identificar um considerável número, um considerável percentual de famílias que não têm filhos, ou de casais que optam por cuidar ali de um pet, e não desmerecendo o amor pelo pet, claro que não, mas a gente sabe de alguns casos que esse afeto por um animalzinho de estimação vem de uma certa maneira, ainda que inconsciente, compensar a impossibilidade de se ter um filho, e muitas vezes essa impossibilidade de se ter um filho se deve justamente a esse super comprometimento com as realizações profissionais. Não. Primeiro, eu preciso me estabilizar profissionalmente para depois eu pensar numa constituição familiar. E pode acontecer dessa estabilização profissional nunca ser alcançada conforme idealizada. Então, exatamente pensando em todos esses fatores, em todas essas condições que geram angústia e também geram uma necessidade de melhor planejar a vida, melhor estabelecer os próprios projetos pessoais, isso implica nessa condição pessoal de assumir a gestão da minha própria carreira. Como que eu quero me destacar? Como que eu quero ser identificado como um profissional nessa sociedade da qual eu faço parte? Então, conciliar família, conciliar trabalho, conciliar também a vida pessoal com as realizações profissionais são as maiores dificuldades que as pessoas, de uma maneira geral, apresentam nos dias de hoje. E aí, se a gente observa que existe a possibilidade tradicional de desenvolver carreiras nas próprias organizações, hoje nós também temos a noção de carreiras sem fronteiras. Carreiras sem fronteiras justamente porque eu, profissional, não vou restringir as minhas realizações no trabalho, não vou restringir as minhas oportunidades de
me identificar com o emprego me mantendo apenas em uma mesma organização. Eu posso construir a minha identidade profissional passando por diferentes organizações, passando por diferentes contextos e até mesmo trabalhando em diferentes locais, diferentes cidades. Então, se hoje a gente tem essa condição de que os profissionais eles podem explorar novas oportunidades de trabalho, novos desafios no mundo empresarial, a gente precisa entender que aquelas organizações que ainda optam por manter essa perspectiva tradicionalista de oferecer planos de carreira para reter os seus funcionários ali naquela mesma organização, se revela aí imprescindível, que não vai existir desenvolvimento sem motivação e sem esforço. Então é indispensável motivar os funcionários para se promover um plano de carreira. Se na nossa organização a gente realmente quer que os nossos profissionais se mantenham aqui, porque é difícil treinar um novo profissional, é oneroso para a própria organização trabalhar as qualificações de novos funcionários que venham a ser admitidos, e a gente não quer ficar nessa condição de o tempo todo ser necessário novos investimentos para a ambientação, a socialização, a integração de novos profissionais. Como que de fato nós vamos reter os nossos funcionários aqui na organização, se mantendo efetivos nesta organização? Eu posso oferecer plano de carreira, mas eu preciso saber motivar como que as pessoas vão de fato querer se manter aqui nessa empresa. Tanto que quando nós falamos das atribuições da gestão de pessoas relacionadas à condição de motivar, a política de motivação, é justamente com esse propósito de reter, de manter os nossos talentos. Então, como que nós vamos garantir que os nossos talentos não vão para a empresa concorrente ou não abram mão do que já constroem aqui nessa empresa, já tem ali como uma identidade nesse próprio contexto, para até mesmo em alguns casos virem se tornar novos concorrentes nossos, ou simplesmente depois que já tem todo o domínio do que é o core business, o que é a atividade principal da empresa, como que o trabalho deva ser melhor desenvolvido aqui, simplesmente busquem outras oportunidades no mercado lá fora. Então, se a gente tem esse interesse que os nossos funcionários desenvolvam um plano de carreira, é porque é necessário, de algum modo, reter esses talentos. Então, a gente precisa saber como reter esses talentos. O plano de carreira é um procedimento justamente para viabilizar esse propósito de retenção e manutenção dos talentos. Cabe aí a organização, vai caber a gestão propiciar condições, propiciar incentivos para que os funcionários queiram continuar se desenvolvendo no que já fazem ali na própria organização e ainda mais que se mantenham comprometidos com os próprios objetivos da organização, que consigam identificar que o crescimento da organização, o sucesso da organização onde trabalham, são as realizações dessas metas, desses objetivos, são aí concordantes com os seus interesses do seu próprio desenvolvimento profissional pessoal. Se eu trabalho numa organização onde eu reconheça que realmente eu tenho essa contribuição, eu tenho esse comprometimento com os objetivos da empresa, eu consigo fazer com que a organização, de certo modo, alcance os seus ideais, mas eu não identifico esses objetivos, esses propósitos com o que eu espero para o meu próprio desempenho, eu estou trabalhando bastante ali, estou dando o melhor de mim. A minha contribuição é significativa para a organização, mas eu não estou sendo valorizado, seja em termos de salário, seja em termos de relação com os colegas, seja em termos dos desafios que me são propostos, já não são mais compatíveis com as minhas expectativas, inevitavelmente esse profissional ele vai cair na tendência de buscar outras oportunidades mais coerentes, mais condizentes com o que ele realmente deseja, e isso ele possa talvez encontrar em outras organizações. Então, se a gente quer manter o nosso talento, a gente não pode deixar que ele saia da nossa organização para buscar outras oportunidades de trabalho. E essas condições de realmente oferecer os desafios coerentes aos interesses do próprio profissional, oferecer incentivos, vão decorrer do trabalho em equipes participativas. Eu, gestor, preciso conhecer a opinião dos meus funcionários, identificar quais sejam as suas reais expectativas e manter sempre um contínuo relacionamento entre o gestor e entre os funcionários. Em outras palavras, é indispensável que quando a gente vai oferecer uma proposta de plano de carreira, que a gente realmente tenha essa política de reter os nossos talentos, é indispensável que a gente conheça como que está configurado ali o contrato psicológico de trabalho dos nossos funcionários. Se a gente reconhece algumas expectativas dos profissionais
e também reconhece que essa organização não esteja atendendo essas expectativas, por mais que a gente queira manter um contrato formal de trabalho, né, o contrato psicológico pode induzir um profissional a buscar novos desafios em outras organizações e aí ele vai desenvolver a carreira dele. Ou seja, ele vai se comprometer com a própria promoção, né, com o alcance de novas oportunidades de emprego, com a possibilidade de ter novas realizações profissionais que venham então a construir a sua respectiva trajetória. E justamente nesse sentido de que o próprio profissional ele pode determinar como que ele quer desenvolver a sua trajetória profissional, como que ele quer desenvolver a sua própria carreira, a gente tem aí algumas compreensões sobre essa autogestão de carreiras. Então, né, quando a gente define a condição de que as próprias pessoas possam assumir as suas carreiras, no sentido de carreiras sem fronteiras, o próprio conceito de carreira sem fronteira, né, vai se revelar quando é o profissional que ele não vai se dedicar a uma única organização, né? Ele pode, em determinados momentos, trabalhar em duas ou mais empresas, né? Isso hoje, inclusive, é uma condição muito comum, principalmente nessa cultura que nós vivemos, né, das pessoas se engajarem muito mais nas suas profissões do que nas seus próprios propósitos, os próprios projetos de vida pessoal, né? Então, alguns profissionais eles podem ter dois contextos de trabalho, pode chegar um determinado momento que ele vai priorizar um, né, e não se importando de abrir mão de outro, né? Então existe essa possibilidade da carreira sem fronteiras se revelar aí por aquele profissional que não se mantém em uma única organização e por causa disso também ele pode percorrer diferentes organizações. Não somente porque ele vai estar ali diante de duas oportunidades de emprego, mas ele pode acabar decidindo, olha, eu já sou uma referência aqui nessa empresa que atua nessa determinada área de atuação, no mercado geral, então eu sei que existem outras empresas que também são referências. Como eu quero ser um profissional de destaque, eu vou buscar uma oportunidade naquela outra empresa, porque ela vai ser importante de ser projetada no meu currículo. Lógico que eu preciso ter um tempo considerável, né, de cada oportunidade, de cada experiência que eu vivo. Mas depois que eu já passei ali, né, em média, um período de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, em alguns casos 5 anos, pode ser que no 6º ano, né, seja interessante agora tentar explorar uma outra oportunidade naquela outra empresa para eu começar a ser uma referência. E aí eu começo a ser um profissional que vem a ser buscado. Esse ideal, né, é o que vem representar aí também uma decisão individual de desenvolver uma carreira sem fronteiras. Com isso, o indivíduo, né, o profissional, ele tem maior mobilidade, ele tem flexibilidade para se adequar a diferentes tipos de contexto, né, diferentes empresas. E os novos arranjos de trabalho, né, condição do autoemprego, o emprego em tempo parcial, o teletrabalho, o home office, né, os projetos que cada profissional possa desenvolver, pode representar aí a condições, né, para se desenvolver uma carreira sem fronteiras. Uma outra noção que nós temos é da carreira proteana, né, quando é o próprio indivíduo que define o autodirecionamento na carreira, como que ele quer progredir nas suas realizações profissionais, né? Ele vai se apoiar na própria identidade, quando ele reconhece que possa ser conhecido do mercado por aquilo que ele faz, e ele vai mudar de acordo com as circunstâncias que ele está identificando, né, com novas oportunidades, ou mesmo com seus desejos pessoais, podendo até mesmo, né, ser um desejo de mudar de cidade. Eu não estou mais satisfeito aqui nessa cidade onde eu estou, eu quero tentar um desafio numa grande metrópole, eu quero tentar um desafio num outro país, né? Dependendo da projeção que eu já tenha, podendo confiar, projetar a minha identidade profissional, talvez eu possa ter uma condição de conquistar um emprego pela minha fama que eu já venho conquistando num outro contexto. Então eu posso vir aí a desempenhar essa carreira proteana, né? E quem conduz então o desenvolvimento desse tipo de carreira é o próprio indivíduo e não a organização. Exatamente por isso, não é que ele não vai se comprometer com as organizações nas quais ele trabalha, mas a qualquer momento ele pode ter ali uma nova decisão, né, de buscar um novo desafio profissional. Uma outra noção que nós temos é do craft career, né? É quando o próprio profissional ele cria e ele que propõe o que ele vai desenvolver na sua respectiva carreira. A gente entra aqui numa noção de ser empreendedor de si mesmo. Olha, eu já tenho essas experiências, eu tenho condição aqui de ser um profissional autônomo, né? A gente também entra aqui nessa condição do profissional autônomo, então eu é que vou criar oportunidades para mim, eu que vou criar o trabalho que eu possa até mesmo prestar em diferentes organizações. Uma outra noção que nós temos de carreira sem fronteiras é a carreira portfólio. Se eu identifico aqui no Craft Career que eu posso empreender na minha própria carreira, chega um momento
que eu tenho um leque de oportunidades, né? Então eu tenho um portfólio de competências que eu posso vender, posso apresentar para o mercado. Então o profissional aí ele vai contar com diversificação de atividades que ele consegue desenvolver, que ele já tem domínio, já tem expertise, né? Logicamente que para isso ele precisa assumir várias competências, né? Precisa comprovar que ele realmente tem expertises diversificadas, ele tem aí diferentes, né, maneiras de saber fazer um trabalho, ele já é detentor de um considerável know-how para diferentes áreas, e aí como ele domina diferentes áreas, ele então consegue se reconhecer flexível, né, para se apoiar nesse arcabouço de competências, nesse arcabouço de habilidades que ele foi construindo, e aí, justamente com base essas competências que ele reconhece que tem a capacidade de apresentar, ele pode se projetar para diferentes tipos de contextos, diferentes oportunidades de trabalho, né? Hoje, por exemplo, se a gente está vivendo aí essas transformações no cenário da educação, a gente pode ter só um exemplo, excelentes professores de aulas presenciais, de aulas físicas, que ao dominarem, né, as ferramentas, as novas mídias, as possibilidades de se projetar, conseguir fazer o seu marketing pessoal por EAD, né, por recursos de EAD, ele pode acabar optando, né, por oferecer esse leque de habilidades. Ele não vai se configurar apenas em uma condição de trabalho, uma condição de emprego que ele possa se candidatar, que ele possa assumir. Ele pode se apropriar de todas essas habilidades que ele já apresenta e tentar oportunidades diferentes, né, ao se projetar aí no mercado. E uma última noção que nós temos, né, sobre desenvolvimento de carreiras protianas, de carreiras sem fronteiras, né, de autogestão de carreiras, é a carreira multidirecional. Ou seja, o profissional ele vai experimentar diferentes cargos, diferentes funções, podendo até mesmo se manter ali em uma mesma empresa. É quando ele pode desenvolver um plano de carreira em rede, né, ele pode explorar diferentes áreas de atuação dentro de uma mesma organização, contanto que ele reconheça que ele tem condição de se ajustar a diferentes metas, né, e se comprometer a revelar ali um excelente desempenho no seu trabalho. Então, de acordo aí com as experiências que ele já tenha vivido, né, de acordo com o que ele já tenha conseguido conquistar, ele pode se apropriar de todo esse arcabouço, de todas as suas próprias experiências, para desenvolver quaisquer desses tipos aí de carreiras que não dependam unicamente do que seja promovido, do que seja ofertado, né, em uma organização, como um plano de carreira, mas o que o próprio profissional vai se reconhecer capaz de assumir como novos desafios, logicamente sem perder a qualidade naquilo que ele consegue fazer e consegue se destacar por um excelente desempenho. Justamente por isso, né, na nossa sociedade hoje, é indispensável compreender carreira não apenas como o que eu fui vivendo ao longo dos anos em uma mesma empresa, mas sim as experiências que eu consegui desenvolver ao longo da minha trajetória, aquilo que eu fui construindo, né, em todas as minhas realizações de trabalho, em todas as minhas realizações profissionais, que não deixam de representar a minha identidade, né, para a sociedade. O que eu tenho por domínio, o que eu tenho por competência de prestar os meus serviços para toda essa sociedade, que vai então construir a minha identidade social. E eu espero que toda essa apresentação sobre carreiras, né, tenha sido propício aí para suas análises, para suas apropriações, até mesmo para você ter essa condição de o que eu vou planejar para o meu próprio desenvolvimento, da minha própria carreira. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.